12 horas e 43 minutos, de volta com 12 em ponto 98, já recebendo aqui no estúdio da 98 FM o novo presidente da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, Ricardo Abreu, da Abreu Imóveis. Boa tarde, Ricardo Abreu, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde, Túlio, boa tarde, ouvintes aí do 12 em ponto aqui na 98 FM, né? Aproveitando, mando um abraço especial aqui para nosso amigo Filintinho, né? Ricardo, o setor imobiliário voltou a reaquecer, digamos assim. E como é que está aí a situação? Qual é o cenário hoje? Posso dizer o seguinte, o setor imobiliário, a pandemia, no que diz respeito à venda, ao movimento, não foi tão ruim como outros setores, porque houve uma procura muito grande, as pessoas ficaram mais em casa e começaram a se questionar se é aqui que eu quero morar, né? Eu preciso de espaço para os meus filhos, eu preciso de espaço de ar livre para eu conviver melhor com a família, melhor, ok? Então e muita gente ficou muito tempo em casa, claustrofóbico, aquele, né? E isso fez com que houve uma procura muito grande pelos condomínios de lote, até pelas casas de praia aqui no litoral que ficavam abandonadas no período depois do carnaval até depois do Natal, e essas casas passaram a ser muito demandadas, né? Muita gente passou a frequentar mais as casas de praia o ano inteiro, que é uma coisa racional, uma vez que a gente vive com um clima praticamente igual o ano todo, e né? A distância não é tão longa assim. E a distância não é... Você vê aqui, você ir de Natal para Pirangi, 20 quilômetros, né? Então, as pessoas só iam veranear lá, a casa ficava fechada. E isso aconteceu, um movimento também desses imóveis de praia, uma valorização significativa. A gente também viu muita gente reformando imóveis, né? E vimos o preço do material de construção disparando. Isso também foi uma tendência, né? Muita gente viu que ele ficava pouco tempo em casa, hoje tem o home office, né? Hoje tem o convívio mais, então todo mundo começou a se moldar para espaços assim, que transformar a casa mais em espaços gourmet, em coisas do convívio familiar, uma vez que muitas vezes os restaurantes estavam até fechados na época, né? E hoje eu vi vejo uma cultura do delivery, né? Então muitas vezes o restaurante hoje está aí, pensa que não está bem o restaurante, mas ele está faturando muito bem, porque as pessoas estão com o hábito de comer em casa. A comida de restaurante, né? Então isso é uma coisa muito interessante. E isso impactou muito as reformas, a compra de imóveis também. Eu posso dizer, o setor foi muito bem, converso com muita gente do setor de imóveis, foi muito bem de decoração. Então isso foi uma coisa que todo mundo repensou o seu imóvel. Os preços que dispararam, né, durante esse período, o material de construção chegou a dobrar, triplicar, enfim. Quem tinha aí o projeto, por exemplo, de reformar ou construir, acabou tendo que segurar um pouquinho, porque realmente o preço mudou bastante. O mercado acredita que isso vai recuar, que a gente vai voltar a ter preços mais compatíveis com a realidade do bolso do brasileiro? O que eu posso dizer é o seguinte: tudo cresceu muito, mas o preço dos imóveis não. Natal hoje deve ser a capital do Nordeste com melhores preços para se comprar, né? Eu vejo que eu fazia muito comparativo com Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza. Eu tinha sempre um comparativo, né? A gente era aqui o seguinte: Fortaleza e Recife tinham um preço, vamos supor, de 100, a gente tinha de 95 e João Pessoa tinha de 80 ou 75, tinha uma diferença muito grande entre João Pessoa e Natal. E se for hoje comparar, a gente vai ver que João Pessoa tem um preço, vamos supor, de 95, a gente tem um de 75 e os outros estados estão mais ou menos equivalentes. A gente estacionou nos preços aí por um bom período. Por alguns fatores, né? O plano diretor, por exemplo? O plano diretor acho que influiu muito, porque ficou 2 anos, 3 anos nessa discussão, vai ter, vai sair, não vai, para quando vai, se arrastou muito. E isso, quem tem um imóvel para vender, aí disse assim, vai melhorar no meu bairro, eu não vou vender.
Quem queria comprar, será que se eu comprar agora, eu estou falando mais os incorporadores, os investidores, se eu comprar agora vai piorar ou vai melhorar o bairro, eu posso estar comprando. Então, essa indefinição fez com que o mercado imobiliário sofresse um pouquinho no que diz respeito a novos empreendimentos. E o que baliza muito o mercado é novas ofertas. E sobre essa situação aí do plano diretor na prática, porque havia muita reclamação do empresariado, inclusive em relação à Zona Norte, para haver mais construções por lá. Em outras partes da cidade também, a modificação do gabarito, o adensamento, uma série de situações. Do ponto de vista, e foi criticado, né, por alguns vereadores, de que estava se olhando somente para o lado do progresso, do empresariado e estava deixando o meio ambiente de lado. Então houve essa crítica também. Para vocês, foi uma boa o plano diretor? Olha, eu posso dizer o seguinte, o melhor de um plano diretor é você ter uma regra por 10 anos. Está estabelecida a regra, tem que se adaptar àquela regra. Segurança jurídica. Exatamente, esse é o principal. O segundo ponto é o seguinte, eu discordo muito quando você fala nesse assunto da parte ambiental, porque vamos olhar o exemplo que você soltou na Zona Norte, né? Lá tem vários condomínios de casas que foram feitos ainda na época da gestão do ex-governador Lavoisier Maia. Eu me lembro que ele fez muito condomínio com programas do governo da época. Projeto Crescer. Pronto. Então, as casas hoje lá não podia edificar. Então, vamos supor, naquela rua, um determinado morador eu vou fazer um prédio aqui na minha casa. Vou juntar 2, 3. Não podia. Então, a casa já estava feita, já estava tudo implantado. O que prejudicaria ambientalmente isso? Prejudicou aquele cara que o bairro não cresceu. O bairro não se desenvolveu, né? E quando você leva esse tipo de investimento, você faz um prédio. Em volta tem que criar uma padaria, começa a ter uma demanda mais de comércio e serviço. Então, isso é importante, que agora, nesse plano, pelo que eu sei, vai poder ser feito. Agradou, então, o novo plano diretor agradou para o setor empresarial? Eu acho que o plano vem bem, ele corrige algumas coisas que no plano passado tinha. Por exemplo, se vocês olharem, o que cresceu Parnamirim nesse período do plano vigente, porque o plano ele engessava Natal, mas não ficou combinado com as cidades. Então, o problema, quer dizer, todo mundo começou a construir muito ali em Parnamirim, Nova Parnamirim. Com IPTU menor, Parnamirim. Com tudo menor, né? Tudo mais favorável. Só que a conta ficou para Natal, né? O esgotamento do transporte público para as vias, né? O serviço de saúde, toda a parte de urbanização, de logística, ficou a cargo de Natal. Ok? Mas a arrecadação ficou para Parnamirim. Então, isso foi uma coisa que eu acho que houve uma discrepância muito entre os planos, que beneficiou uma cidade e prejudicou muito Natal. Ricardo, está surgindo muito aí esses condomínios de casas, né? São os condomínios horizontais. Sim. Como é que tem sido isso aí? Porque eles ocupam uma área semelhante à outra, mas com menos imóveis, né? E os preços desses condomínios aí, como é que estão? Antes da pandemia, esses condomínios, podia dizer que estava meio que boiando. Ok? Porque foi feito muitos lançamentos naquela região de Parnamirim, né? Perto ali do aeroporto, né? Toda aquela região houve uma tendência, né? Não podia se em determinados locais não podia se verticalizar. Então o que aconteceu foi feito muito condomínio e não estava tendo muita a demanda era pouca para a oferta. Existe também o fato de que esses condomínios, ora eles ofertam só o lote e ora as casas. As casas. Como é que é preço disso aí? Pronto, então o que aconteceu? Com a pandemia todo mundo começou a procurar muito esses condomínios, tá? E isso valorizou muito. Segurança também. E tem um programa da Caixa Econômica que ele incentiva a você comprar o lote para construir. Então esse programa ajudou muito a construção de casas por pequenos incorporadores e também pela população em geral. Mas subiu muito, porque aqui tem condomínio desse aí que o lote já é quase R$500 mil, né? Alguns desses aí.
Mas isso aí Você comprar um lote por 500 mil, quanto é que não vai ser uma casa dessa? Aí também tem, mas tem lotes mais baratos. Posso lhe garantir que tem lotes na faixa de R$500, de 100 mil, R$120 mil o metro. O lote. Agora, acontece que tem condomínios que são maiores, mais valorizados, então aí vai depender do bolso de cada um. Ricardo, com a aprovação do novo plano diretor, né, com o mercado imobiliário já agora olhando para Natal com outros olhos, quais são as áreas em Natal que deve agora ter a atenção do empresariado, assim, ganhar a atenção do empresariado para novos investimentos? Pelo que eu fiquei sabendo bem do plano, o plano atinge um Natal como um todo, ele não prejudica tanto um bairro ao outro. Então, eu acho que cabe agora todo mundo ter aquele olho, né, perspicaz do mercado, entender bem a cidade, para ver onde a população quer morar, né? Então, isso aí cabe da experiência, da estratégia de cada incorporador. Eu vejo alguns bairros aqui que precisam ser mais explorados, né? Por exemplo, vou citar alguns. A própria Ribeira, né? É um bairro que tem toda uma infraestrutura, mas pouca gente mora, né? Eu vejo aqui Morro Branco, que é um bairro também perto de tudo, fácil de se morar, localização muito boa aqui, né? Porque você tem os eixos da cidade passando, mas tem poucos prédios, tem pouco investimento. Eu acho que são bairros que tem muito a melhorar. Em relação a esses prédios que surgiram numa velocidade gigante, você passa por determinados locais e tem aquelas torres, um condomínio aí de condomínio clubes, às vezes? Não, é o condomínio mesmo normal de apartamento. Certo. Surgiu muito aqui nessa região do satélite, aqui pela BR, né, indo aqui para Nova Parnamirim, Maria Lacerda, né, Abel Cabral. Muitos ficaram também, chegou um momento que muitos ficaram ociosos. Você viu uma torre daquela com pouca ocupação. O que é que houve e como é que está hoje isso? Eu posso lhe garantir, tudo ocupado. Hoje posso lhe garantir, tudo ocupado e sempre valorizando muito esses apartamentos, sempre valorizando muito. E agora na pandemia, esses foram condomínios que cresceram muito em preço, porque esse condomínio, como você se refere, que a gente chama condomínio clube, é o próprio condomínio que embaixo tem como se fosse um mega clube, com muitas atrações, com muito pontos de lazer, então esse condomínio as crianças tiveram como correr. No bairro Planalto, por exemplo, né, foi um boom imobiliário que muito você nem grande, imagina. Muito grande, né? Torre, né? Mas o principal é nesse eixo aqui, da Maria Lacerda, Abel Cabral, BR, isso aí foi onde Ayrton Senna, onde surgiu o maior número de unidades. O senhor falou aí nessa questão de comparativo, vamos lá ficar só em João Pessoa. Como é a comparação de apartamentos do mesmo porte de Natal para João Pessoa? Vamos comparar dois bairros idênticos lá. João Pessoa, vamos supor, está vendendo a R$10 mil, aqui a gente está vendendo a R$7 mil o metro quadrado. E locação? A locação é a mesma coisa. A gente tem uma locação ainda muito diferente, abaixo do que é hoje cobrada em João Pessoa. A gente tem só uma coisa que é forte, ainda é o turismo, né? Porque essa zona de Ponta Negra a gente tem um valor maior do que lá em João Pessoa, que não tem um turismo tão pungente como nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em Natal principalmente. Estamos conversando com o empresário Ricardo Abreu, que assumiu a presidência da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Ricardo, o segmento imobiliário ele está sempre se renovando, né? Avançando. Quais são os principais avanços desse segmento? O que a gente tem aí de novas tecnologias e novas tendências para o mercado imobiliário? Bom, acho que a maior tendência é a digitalização, né? Hoje as imobiliárias são 100% digital, 100% online. Posso dizer que a nossa mesmo, ela atende clientes 24 horas por dia através da inteligência artificial. Então isso é um grande diferencial, que a pandemia acelerou muito todos esses processos, tá? Então... Mas consegue fechar negócio absolutamente sem a visita, só no virtual? Eu não aconselho nem isso acontecer, mas eu aconselho a pessoa analisar tudo, ver tudo. Como você, muitas vezes a pessoa vai comprar um carro, né? Ele vê tanto dos filmes, da coisa do carro, mas na hora de fechar passa e vê se aquilo é real, né? É a mesma coisa nos imóveis, né? Mas os contratos são todos
são todos digitais, né? Você não precisa ter o contrato físico, né? Eu já cansei aqui de vender para fora do Brasil, a gente assinar tudo de maneira digital. Antes era uma burocracia, né? Recentemente a gente fez uma venda que ficou até marcada na história da nossa empresa, que foi a corretora estava aqui em Natal. Não, a corretora estava no Rio de Janeiro, de home office. O proprietário do imóvel era de João Pessoa e o comprador era goiano. Então, a imobiliária que produzia tudo estava em Natal. Então, envolvemos 4 estados aí numa negociação. Como é que isso era possível se no mundo não fosse tão digital como ele é hoje? Aí você falou a questão da digitalização de contratos. E a minha pergunta também foi muito no sentido de avanços dos próprios empreendimentos. O que tem de tendência? Por exemplo, hoje a gente busca muito espaços pets. As pessoas estão criando seus pets e querem ter um espaço dentro do seu empreendimento para um pet, a questão de economia de energia, né? O que tem de tendência de avanços na área de... Boa pergunta. Esse lado do pet, eu posso dizer você, hoje não dá para vender nenhum empreendimento sem pensar nos pets. É uma tendência muito forte no mundo todo. Uma outra coisa que é a digitalização nos prédios, né? Você ter portarias virtuais, né? Um outro ponto é você ter um local para o delivery, que é uma coisa que a quantidade de delivery que chega nos prédios, então os novos prédios já tem um lugar para você receber e muitas vezes o proprietário não estando em casa, ok? Ele já tem as centrais, vamos supor, para deixar, se no caso um refrigerante, ou no caso de uma compra de supermercado, coisa que é gelada, já tá os freezers, e quando é quente já tá também ali guardado. Então isso são processos que vai também nesse novo mundo, o mercado imobiliário acompanha essas tendências. A questão também da energia renovável, né? A energia solar tem crescido bastante com isso. Muitas moradias e muitos prédios, todos nas áreas comuns, investindo muito nesse lado verde da energia, né? E o Rio Grande do Norte é um pioneiro, posso dizer, também nesse setor, e a gente tá bem engajado nesse setor, que a gente precisa de ter uma energia limpa. Ô, Ricardo, em relação à questão dos financiamentos, a gente vê às vezes o anúncio de alguns bancos, principalmente bancos oficiais, falando em uma série de vantagens. Quando o camarada vai lá, as exigências, né, superam a possibilidade dele adquirir um bem. Como é que está essa situação de financiamento? Acho que a primeira coisa que você tem que procurar é procurar uma imobiliária, tá? Porque as imobiliárias hoje sabem muito vender o financiamento, vender essa parte, para que o banco é muito frio, né? Hoje até eu recentemente entrei no banco, para você entrar no banco é um constrangimento, né? Você vai, passa pelaquela porta horrível, deixa os seus pertences ali, que num negócio que ninguém sabe se foi limpo há quanto tempo, passa naquele momento, então é difícil. Então procure uma imobiliária, porque hoje toda imobiliária pode fazer o repasse do financiamento e pode lhe explicar melhor como fazer um bom financiamento, né? Okay. Conversamos com Ricardo Abreu, presidente da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Parabéns. Obrigado.